Pessoal, então a gente vai pular as questões que já foram feitas. São essas questões de localizar e substituir. Só ratifica aí. Tá feito até a 40 aí? 6. Bom, tem assunto na 43 relacionado a quebras. Acho que vale a pena a gente comentar isso, até porque na última prova também caiu uma questão desse papo de quebras. Então, quando eu penso lá no Word, no edital tem uma parte que fala sobre recursos especiais. Veja, assim, o que o examinador considera como especial, né? Tipo, recursos especiais. O que é isso? Sei lá. Não tem... Dentro do conteúdo programático, ele coloca localizar e substituir, controle de alterações, verificação ortográfica e gramatical. São assuntos que você consegue cercar. Agora, recursos especiais, tá de sacanagem, sei lá. Quebras, entra aqui. Onde é que está esse papo de quebras? Está lá em layout, configurar a página. Aí você tem 4 tipos de quebra. Quebra de página, quebra de coluna, quebra automática de texto e quebra de seção. A quebra de seção pode ser de próxima página, de página par, de página ímpar ou contínua. Perdão. Olha aí rapidinho. Eu posso ter em um mesmo arquivo eu posso ter uma folha ofício, outra 4? Pode não. Posso ou não? Claro que pode. Posso ter uma página em pé, outra deitada? Posso ter cabeçalhos e rodapés diferentes? Numeração de páginas diferentes? No mesmo arquivo? Claro que pode. Claro que pode. Tudo que você achava que tinha que criar um arquivo novo, é só criar uma nova seção. Dessa matéria aí, o mais importante é a quebra de seção. Então, imagina o seguinte, ó, eu tenho algumas páginas. Olha lá comigo, eu tenho 3 páginas, estão vendo? Conseguem visualizar? Tá bem fraquinho aqui, né? Tem 3 páginas. Aí eu quero que a próxima página venha deitada. Se eu chegar lá em layout e colocar a orientação paisagem, ele altera das 3. Olha lá. Eu não quero mudar de todas, queria só que a 4ª página viesse. Então eu vou desfazer. E aí, a próxima página eu quero que venha deitada. O que eu vou fazer? Eu vou lá em layout, quebras, quebra de seção de próxima página. Agora, essa nova página, apenas ela ficará deitada. Aqui, eu dividi meu documento em 2 secções em pé e a segunda seção deitada. Conseguiram entender? Tá, então, posso apagar isso aqui? Isso aqui é para decorar. Quais são os tipos de quebra que existem? Quebra de página, quebra de coluna, quebra automática de texto, quebra de seção. Dentro de quebra de seção tem 4 subdivisões. Próxima página, par, ímpar e contínua. Vou apagar. Obviamente, para você retomar para a página normal, tem que fazer outra quebra de seção. Vamos fazer agora. Presta atenção aqui, ó. Quantas seções tem aqui? Quantas seções? Hein? 3, pô.
Aqui tem a mesma seção 1, aqui tem a mesma seção 2 e aqui volta para a seção 3. Certo? Quantas quebras tem? Hein? Aqui e aqui. 2 quebras. Pedaços. Para ter 3 pedaços eu quebro 2 vezes. Foi lá na loja americana agora, comprou um pedaço de chocolate. Se eu quiser ter 2 pedaços, quebro quantas vezes? Uma vez. Quando quebrar uma vez, tem 2 pedaços. Quando quebrar 2 vezes, tem 3 pedaços. Pô. A quantidade de pedaços é sempre o quê? N menos 1 para quebras, né? Eu vou quebrar menos uma vez. Certo? Vamos lá para a questão. Esse documento foi criado no Word. Esse documento aqui tem quantas seções? Em uma coluna, uma seção. Em 2 colunas, outra seção. Em uma coluna, outra seção. Tem 3 seções e 2 quebras. Como na mesma página, essas quebras são contínuas. Então, para obter o formato mostrado, foram 2 quebras de seção. 2 quebras de seção contínuas. Qual é a alternativa? Se eu marquei então é mesmo, não tenha dúvida. E por que a gente tem a quebra de seção contínua? Aqui tem uma quebra de seção contínua, aqui tem uma quebra de seção contínua e a quebra de coluna. É que força a mudança dessa coluna para o lado sem terminar essa. Vocês estão vendo que tem um buraco aqui? Ele só passaria para o lado quando tivesse preenchido a primeira. Aí, para que ele consiga mudar sem terminar, tem a quebra de quê? De coluna. Sem encher espaço. Sem ficar, não pode ficar dando espacinho. Enter, né? Entenderam? Tu tinha que procurar a quebra de seção. Aí tu ia ficar na dúvida entre a D e a E. Mas, além da quebra de seção, o que é a quebra automática de texto? É uma quebra de linha. A quebra automática de texto permite mudar a linha sem dar Enter, sem mudar de parágrafo, que é o Shift Enter. E a quebra de coluna é o que ocorreu aqui, ó. Daqui para cá, a gente tem a quebra de coluna. Foi? (44) Esse contínuo é o quê? Na mesma página. Por isso que eu pensei A contínua é a quebra na mesma página. Existe próxima página, de página par, de página ímpar. Aí, quando que você usa uma de página par e ímpar? Quando você trabalha com impressão frente e verso. Por exemplo, vou começar um capítulo novo. O capítulo novo pode começar... Fica feio, né? Começar um capítulo no verso. Então, eu tenho que fazer uma quebra de seção de página ímpar. Que é independentemente de onde terminar, o novo tem que começar na ímpar. Porque a ímpar é frente. Consegue entender que toda frente é ímpar, todo verso é par? Então, independente de qualquer coisa, eu quero que comece numa frente. Aí eu vou inserir uma quebra de seção de página ímpar. Entenderam? Sim? Vocês falaram qual que tá em branco aí, da 46 em diante? A 46 está respondida, mas eu tenho uma dúvida na resposta. Você colocou o documento mestre, para mim era controle de operações. Não, não é documento mestre de jeito nenhum, nem existe isso no Word. Está escrito aqui. Posso estar vendo? Mas deve ser de errado, né? Deve ser de errado. Aí tem uma linha no C aí, controle de alterações. É controle de alterações. Então vamos pegar esse papo de controle de alterações aqui, ó. Olha só, gente. Controle de alterações é outra parada que cai bastante. Imaginem que eu bati um texto e eu vou compartilhar esse texto com outras pessoas.
Aí, eu marco o controle de alterações. Ó. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, vou criar um arquivo novo aqui. Vou colocar o texto está muito grande. Legal. Marquei o controle de alterações. Se eu riscar, se eu selecionar texto e teclado delete, olha o que aconteceu. Quando eu apago alguma coisa, aquilo fica taxado. Quando eu digito, aquilo fica sublinhado. Como é que cai na prova? O cara mostra isso e pergunta, quando a gente marcar, quando eu marcar aqui, ó, sem marcação, como é que ficará o texto? O livro está muito grande. Sem marcação. Todas as marcações. Ó. Entenderam? Quando eu aceitar elas, aquilo que está taxado some, aquilo que está sublinhado entra. E aí, o livro está muito grande. Ok? A gente volta para a sequência agora, não tem mais aquele negócio de rabiscado, certo? Da 47 em diante, não. 49 tá rabiscado também. Puta que pariu. Mas também é só. 47. 48 não tá não. O que aconteceu na 47? O carro foi fabricado no ano de 2009. Sai o 2009 e entra quem? 2010. Essa tela mostra pra gente que o controle de alterações está ativado. Então o gabarito é a letra B de bravo. Próxima. « 48. Observe as figuras antes e depois. O que aconteceu aí? Controle de alterações. É repetitivo, mas é para mostrar que isso cai pra caramba mesmo. E o que aconteceu ali? Ele trocou o 1 pelo O. Né? O 1 está riscado, o O está sublinhado, então ele trocou o 1 pelo O. Agora, a gente vai para o Google. Cara, Google é outra parada que, assim, cai direto. E o uso dos operadores booleanos também cai direto. O que são operadores booleanos? São operadores lógicos. Então, vamos recapitular o Google aí. Vamos lá. Operadores booleanos. É o E e o OR. OR. Agora, a gente tem o menos, seria um not ou não. File type, site, define, in URL, in text, in title, cache, related. Esses são alguns dos comandos importantes para a prova. Além disso, o uso das aspas também é importante. Aí funciona também. Só chocolate? Só? Só comprou chocolate? Porra. Olha aí. Eu vou te ajudar, velho. Vou te ajudar. Tu tem que, porra, segurar a onda por causa do teste físico, essa porra toda de correr e tudo. Eu vou te ajudar, vou te ajudar.
Já tomou a bulada. Cena do curso aí, ó. Dá até ação, mano. O cara faz direito, hein? Fudeu. Funciona asterisco também. Pode botar asterisco aí. Muito ruim. Tá bom, velho. Olha aí, vamos ver se eu consigo. Essa internet também tá uma carroça. É vivo? É daqui. Deixa eu ligar daqui. Vou tirar do celular. iPhone de Kleber. Quem é Kleber? Olha aí, pessoal. Me ajuda aí. Se eu colocar aqui, entre aspas, Renato da Costa e FRJ. O que eu estou querendo? Páginas que possuam necessariamente Renato da Costa nessa ordem e FRJ. O que aconteceu? 1820 resultados. Tem que ter o meu nome e tem que ter o quê? IFRJ. Gente, é o uso do E. Aquele conectivo que a gente viu lá no Excel, no raciocínio lógico. Então, quando eu coloco o E aqui, eu estou forçando que tenha o quê? As duas expressões. Agora, se eu colocar Renato da Costa ou André Dias, vai ter um ou outro. Pode ter os dois? Pode. Aí ele ainda sugere aqui, Renato da Costa e André Dias. Não, eu pesquisei por ou. Então, ó, é possível que tenha os dois. Poderia colocar o OR maiúsculo. Veja que a quantidade de resultados é diferente. Né? Aqui, na minha opinião, seria o mais correto. Quando eu uso o OR aqui, ele está mostrando um ou outro. Agora, se eu coloco o não, a lógica do não, o não funcionou aqui. Então a gente vai apagar o não. Mas eu posso usar o hífen com esse sentido. Aí eu vou negar o André Dias. Só vai aparecer o quê? Páginas que tenham Renato da Costa, mas que não tenham o André Dias. Beleza? Vamos colocar um note aqui. Professor, funciona também o sinal de mais aí ou não? Então, cara, o sinal de mais foi descontinuado. A princípio não funciona, não serve mais. Antigamente a gente tinha o mais com o intuito de erro. É uma droga. Assim, o que é uma droga? Na documentação do Google, a gente só tem o seguinte. A gente tem o OR e o menos. Na documentação hoje é isso aqui, o OR e o menos. Mas nas provas da porra da FGV, é sempre e ou em português. E aí tu tem que, tipo, abstrair e marcar o que a banca trabalha. O correto seria usar o OR, não usar nada, é o e o não seria o menos. Mas ela trabalha com o e e o ou em português.
As aspas limitam a busca de expressão exata. O asterisco caracteres. Então, se eu coloco, por exemplo, aqui, um asterisco campeão, o que ele vai mostrar? Qualquer coisa campeão. Né? É a lógica da pesquisa. Um jogador foi campeão. Um novo campeonato. 2 campeões. Ele está mostrando qualquer coisa. E aí, esses comandos. O file type define ao formato de arquivo. O site define ao endereço, a um site. Define, faz com que funcione como dicionário. Se eu colocar aqui, por exemplo, Renato. Vocês concordam que aqui eu tenho 3 partes? Eu tenho uma parte aqui em cima, que é o endereço. Eu tenho outra parte que é o nome, que é o título. E outra parte que são trechos do texto. Se eu usar em URL, ele procura só no endereço. Em title, ele procura só no azul. E em text, ele procura só dentro do trecho de texto. São aqueles 3 comandos ali. Em URL, em text e em title. Foi? O que é esse papo de cache? É possível uma página e ela não esteja disponível? É possível, não é? Aí, o que eu posso fazer? Eu posso clicar em cache. Quando eu clico em cache, eu vejo uma versão desatualizada da página. Hoje é dia 18, ele está mostrando aqui a página do dia 17. Qual é a vantagem? É melhor ela do que nada. Pô. É uma alternativa se o link estiver quebrado. Eu não estou conseguindo entrar na página. Então é melhor acessar em cache do que eu não acessar. Isso aí é para a página que está muito cheia também, né? Não, a lógica é o seguinte. Eu não estou conseguindo entrar por meio convencional. Aí uma alternativa é acessar páginas em cache. Se eu conseguir entrar na página atual, para que eu vou entrar em cache? Não tem sentido. Agora, eu não estou conseguindo entrar. Então é melhor eu tentar em cache do que nada. O cache é uma cópia que a página tem no servidor do Google, que está lá guardada. Foi? Então pode fazer a questão do Google aí. Essa questão de cache, ela faz similaridade com aquela questão da memória cache? É, a única coisa que ela tem em comum são coisas recentes. O que a memória cache faz? Armazena coisas recentes. Então as páginas recentemente acessadas ficam no servidor do Google. Entendeu? Essa aqui já está feita no material de vocês? Vê se vocês entendem ela. Entendem o gabarito, entendem a questão. Olha que sacanagem. Ele quer saber qual resultado retorna isso aqui, ó. Tipo um erro. Não encontra nada. Qual é o raciocínio aqui? Na letra A, ele vai procurar MP e Procuradoria. E não vai ter o quê? Federal. É possível encontrar alguma coisa com isso? Tem Procuradoria Municipal, tem um monte. MP e Procuradoria e RJ vai ter que ter essas 3 palavras, mas não vai poder ter federal. É possível também. Por que a letra E vai dar esse erro? Como é que você manda procurar MP e Procuradoria e RJ menos federal? Olha lá. Aqui eu tenho uma contradição. Como é que eu vou mandar procurar federal se eu estou negando federal? Então, quando eu faço isso no Google, ele retorna lá, sua pesquisa é a única alternativa que não mostra porra nenhuma. Por isso que o gabarito é letra E. E não mostra nada porque ele manda procurar algo que ele nega. E a C ali é o quê?
Federal, mas federal também. A C tem o ou. Ah, tá. Aí, completou Aí, o primeiro. o primeiro atendendo já é satisfatório. Né? O uso do ou, por mais que o final seja uma contradição, no início atende. Basta um verdadeiro. Entendeu? Por que não podia ser a C? Bom, agora a gente vai para a prova nova. Aí a gente vai para a Prefeitura de Paulínia. Pelo menos essa não está rabiscada. Essa vocês não fizeram. Eu acho que eu vou deixar vocês fazerem 5 minutos, pelo menos, para que a gente possa depois vir corrigindo. Renato, essa 8, o voo lá da procura, ele não achou a palavra voo, né? Não é porque estava em latim. Não tem nada a ver com latim. Bora, vou deixar vocês fazerem. Quem acabar primeiro avisa. Analisa o treco. Analisa o treco de uma família.
Vamos resolver? Vamos lá, questão número 1. Mandei. Não, lá na minha porque eu fiz uma questão aqui também de filtro. Eu não entendi isso. Seleciona. Acho que não vai aparecer só. Aqui ele colocou o ou. Então, sendo a primeira ou a segunda verdadeiras, será satisfeito. Então, todo mundo que tem um salário maior que 2.100 vai aparecer. Maior que 2.100. Esse daqui não aparece. Sim. Esse aqui já riscou. Esse aqui aparece. Esse aqui aparece. Aparece. Agora, quem é suporte, independe do salário. Então, esse aqui vai aparecer. Esse aqui vai aparecer. E esse aqui tem os dois. Beleza. Quem roda? A Fernanda e o João. Fernanda e o João não atendem a nenhum dos dois critérios. Ah, tá. Porque eu acho que eu não me liguei no ou aqui. Basta um ou outro. Pode crer, foi isso mesmo. Então, nem tava marcado aqui. Eu nem me liguei no ou. Não, beleza. Beleza? Valeu. Vamos lá, pessoal. Vamos corrigir. Questão número 1. Considere um grande banco comercial cujo domínio na internet é bancox.com.br. Quando a gente pensa em questão de banco, a gente já tem que se ligar no papo do phishing, né? Que é aquele golpe financeiro. É o trivial. Como é muito popular, há vários fraudadores que enviam mensagens falsas para clientes e não clientes de um banco, inventando motivos e pedindo para que cliquem em um link. Esse tipo de mensagem é chamada de phishing. Assinale o número de links que poderiam ser genuinamente ligados ao referido banco. Galera, qual o domínio do primeiro? Ouvidoria.com. Esse é o domínio do primeiro. Isso tem a ver com banco? Não. Qual o domínio do segundo? Atendimento.com é o domínio do segundo. Também não tem a ver com banco. Domínio do terceiro, bancox.br. O domínio do último, bancox.com.br. Assinale o número de links que poderiam ser genuinamente ligados ao referido banco. Bom, a banca considerou apenas um. Ou seja, apenas o último. Por quê? Porque o banco, ele coloca aqui no enunciado. O domínio é bancox.com.br. O terceiro, ele poderia deixar a gente na dúvida, se o examinador não tivesse falado o domínio aqui em cima. Entenderam? Eu posso ter um domínio renato.br? Renato.br, posso? Não posso. Tem que ser renato.com.br, renato.edu.br, tem que ter alguma categoria no meio, tipo um domínio de primeiro nível que a gente chama. A única coisa que pode ser direto.br é a faculdade velha, o frj.br, estácio.br, porque as faculdades até 2001 podiam ter registro direto no .br. De lá para cá, passou a ter o .edu. Então, faculdade nova é .edu.br. Entenderam? A resposta aqui, então, é letra B. Só o último link é devidamente do banco. Depois do BR pode ter ponto. Só a barra. Depois do BR pode ter a barra. Aí a barra traz a estrutura de diretórios. Aí depois pode vir uma interrogação. Depois de interrogação pode vir qualquer porra. Por quê? A interrogação separa o parâmetro. Aí depois da interrogação pode vir qualquer coisa. Tem uma questão interessante aqui, que eu lembrei agora, vou mostrar. De uma prova de Getúlio Vargas do concurso 2009. Olha comigo. FGV 2009, perito da Polícia Civil. .org.br. Essa aqui, ó. Olha essa questão comigo. Nome de domínio
renatacosta.com.br é um domínio. Nome de domínio constitui um nome para localizar computadores na internet. A esse respeito, julgue os seguintes itens. Aí ele coloca essas 3 opções. Vê se conseguem ler aí. A primeira, está certo ou errado? A entidade de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro pode efetuar um registro de domínio como policiacivil.org.br? E aí? Sim ou não? Você pode. Perfeito. O item 1 está errado. Org é para organização não governamental. Polícia Civil é do governo. Não pode ser org. Ah, mas não pode? Não pode. Assim, esse item está errado. Polícia Civil é .gov, não é .org. Tá, a gente está com direito administrativo, que é órgão, aí já viu. O nome de domínio pode ter no mínimo 2 e no máximo 26 caracteres? Sim. É a regra. Eu não posso ter um domínio tipo a.com.br, não pode. Tem que ter no mínimo 2 caracteres. Contém obrigatoriamente www? Não. No primeiro ali, se fosse ONG, poderia? Não. Polícia Civil não pode ser ONG. Não pode ser org. Não pode ser com. Polícia Civil, no caso, não é do governo do Estado. Tem que ser .rj.gov.br. Forças Armadas é 1000. Forças Armadas é 1000. MP, DEF, né, Ministério Público, Defensoria, Justiça. Tem uma porrada de categorias de domínio. Mas é engraçado que essa aqui é uma questão da Polícia Civil de 2009. Beleza? Então vamos lá. Questão número 2. João ligou o seu computador para prosseguir no seu trabalho rotineiro, mas notou que o Windows 10 estava excessivamente lento e decidiu investigar a causa do problema. O componente de aplicativos e processos que estão ativos no sistema é o que? Gerenciador de tarefas. Qual o atalho do gerenciador de tarefas? Ctrl Shift ESC. A gente está acostumado a usar Ctrl Alt Del. Só que o Ctrl Alt Del abre um menu. E aí dentro do menu tem a opção de gerenciador de tarefas. Mas o Ctrl Alt Del abre o menu. E o Ctrl Shift ESC vai diretamente. Ok? Questão 3. Analise o trecho de uma planilha no Excel na qual foram aplicados filtros em 4. Na A vai aparecer somente 1, 5 e 9. Então a linha do 13 sumiu. Vê se estão entendendo até aí. Risca a linha do 13 aí, para ela não ficar... Na coluna B vai exibir só o 2 e o 10. Então a linha do 6 sumiu. Aí essa linha toda some. A linha do 6. Na linha C ele não mexeu em nada. Na coluna D, perdão, na coluna C ele não mexeu em nada. Na coluna D ele vai exibir só o 4. Então a linha que tinha o 8 já tinha sumido. A do 12 e 16 também só vai exibir o quê? Aquela linha do 4. Qual o número de linhas que vai ser exibido após o título? Uma. Conseguiram entender? Presta atenção aqui, ó. Foram selecionados os seguintes valores. Na coluna A, 1, 5 e 9. Então esse valor do 13 aqui sumiu. Esse valor aqui sumiu. Correto? Na coluna B, só o 2 e o 10. O 2 e o 10. Então essa linha do 6 aqui, ó. Essa linha do 6 também sumiu. Depois, na coluna C ele não mexe em nada, na coluna D ele exibe só o 4, então o 12 sumiu. Ou seja, só essa linha número 2 aqui é que ficou aparecendo. Gabarito, letra B. Entenderam?
Quer que eu repita? Eu posso repetir, pô. Não tem pressa nenhuma, até porque tá acabando o material, tô bolado já. Eu achei que ele tivesse selecionado A luz e o treva. Vamos lá. Esse assunto tem que ser fácil pra caramba, de verdade. Vou botar x, me ajuda aí, x, o que tem do lado? XYWZ. XY, vai. 159, 13. Assim? Vai. 2, 6, 10, 14. Vai. Hã? 3, 7, 11, 15. E o Z? 4, 8, 12, 16. 4, 8, 12, 16. Vamos lá. No X, na coluna A, ele diz que colocou só 1, 5 e 9. Então, eu vou selecionar aqui. Vou lá em filtro. Lá, coluna A, só 1, 5 e 9, não é isso? Então, ele desmarca o 13. Ele deixou só 1, o 5 e o 9. Aí, o que aconteceu? A linha do 13 sumiu. Aí, na coluna B, ele só marca o 2 e o 10. Então, ele desmarca o 6. Ó. Deixa só o 2 e o 10. Aí, a linha do 6 sumiu. Na C não faz nada. Na D, só o 4. Então, entenderam? Quando ele usa o termo além do título, conta com a linha do título? Não, além. Além não conta. Não, nessa questão aqui ele não botou além, ele botou sem contar a linha do título. Mas se na redação da questão vir além, tá dentro, né? Não, aí não conta. Não conta. Não conta. Conta, além não. Questão 4. Assinale o tipo de extensão que, em geral, não apresenta redução significativa de tamanho. O que ele está querendo dizer com isso? A extensão que não adianta eu querer compactar, porque já é compactada. É a extensão JPG. É justamente por quê? Porque ele é pequeno, então é rápido. Ele consegue compactar, porque os caracteres repetidos, ele converte em um só, vamos dizer. Eu fiquei na dúvida dessas três, mas como o CSV e o TXT são iguais. CSV e TXT é a mesma coisa. Só deve ser o JPG mesmo. Então, pessoal, JPG, MP3 e MP4 são formatos que não adianta você querer compactar. Legal? Gabarito aí, letra C. Questão 5. Analise as afirmativas a seguir. HD em geral são mais baratos que o SSD? Sim, HD é mais barato. SSD é mais rápido? Sim. E mais silencioso? Também. Porque não tem parte móvel. É sólido, então não faz barulho, não tem disco rodando. As três são verdadeiras, letra E. Lembre-se que o SSD não tem parte móvel, logo não tem desfragmentação. Na verdade, não tem fragmentação, por isso não precisa o quê? Desfragmentar. SSD. Eu tenho os dois, na verdade. Eu tenho os dois. Mas esse aí No meu computador, eu tenho os dois. Ah, tá. Eu tenho mais de um disco aqui, ó. Eu tenho disco C. Não, aí a zoeira é do cooler. É da ventoinha. Mas eu tenho um C e um D, ó. Olha lá. O SSD M2 é absurdamente mais rápido. Muito, 10 vezes mais rápido do que o... Tem uns dias, mano. É muito rápido. Sim, então no caso é o SSD. O meu C é o SSD, o meu D é HD. Vamos lá.
Questão 6. Considere a planilha no LibreOffice na qual A1, A2, A3 e A4 contém respectivamente 10, 20, 30 e 40. B1, B2, 200, 300, 400. Ele mandou a soma de A1 até D4. Depois ele copiou de F1 e colou em G2. Qual o valor de G2? Maneira a questão. Maneira. Olha aí. A, 1, 2, 3, 4. 10, 20, 30, 40. 100, 200, 300, 400. F1 contém igual a soma de A1 até D4. Quando ele copia para G2, aumenta uma coluna e um número. Logo, vai ficar a soma de B2 até E5. Vê se todo mundo entendeu isso. Quando eu copio, ele ajusta. Copiou de F1 para G2, de F para G aumentou 1. De 1 para 2 aumentou 1. Então, A virou B, 1 virou 2. D virou E, 4 virou 5. Eu aumentei 1 de cada. A soma de B2 até E5, de B2 até E5, 400, 700, 900. Letra C. Aí a linha 5. A linha 5 está em branco, porra. A linha 5, a coluna C, a coluna D, a coluna E estão em branco. Então, de B2 até E5, 200 mais 300 mais 400. 900. Foi? Sete. No contexto do Word, os termos normal, título 1, título 2, são o quê? Estilos. O que seria fonte? Calibre, Times New Roman, Arial, aí é fonte. Normal, título 1, título 2, são estilos. Olha comigo aqui, ó. Estilos. Ó. Normal, título. Toda essa partezinha aqui é estilo. Oito. Com relação à função de limpar no Excel, considere as opções presentes no pop-up exibido quando a função é acionada. Aí é bem difícil essa questão. Limpar no Excel. Olha comigo aqui, ó. Página inicial. Limpar. Limpar tudo, limpar formatos, limpar conteúdo, limpar hiperlinks. Qual é a alternativa que não tem? Hã? Comentários tem aqui, ó. Tabelas. Beleza? A 9 já foi feita. A 10 também. A 9 já foi feita. A gente já fez. Que era 8 milhões dividido por 500, 16 mil. A 10 já fez. Vamos para 11. No Word 2010, o controle de alterações disponível na guia revisão destina-se a registrar e exibir edições realizadas no documento. Letra B. Doze.
João está trabalhando na edição de documento do Word e pretende padronizar todos os parágrafos, de modo que todos tenham o mesmo tipo de letra, espaçamento entre linhas, margem, cores. O recurso mais adequado para isso é o quê? Copiar e colar a formatação, né? Aquele ver. 13. A 13 é maneira. Olha aqui. Dependência circular. Não é dependência circular, é referência circular. Né? O examinador aí deu um mole, mas não anula nada. O que você tem que perceber? Ele não está na célula D5? Então, quando que vai ter referência circular? Se o endereço fizer referência a D5. A20 não tem, B1 até B20, C1 até D4. A1 até A3, B1 até B20, C1 até C7. A1 até A7, B1 até B2, D1 até D4. A20 até A20, B1 até B20, D4 até D10. Aqui tem erro. De D4 até D10 tem D5. Aí errou. A célula não pode fazer referência ao seu próprio endereço. Se eu estou na célula D5, na fórmula D5. Gente, essa é a penúltima prova da banca. Assim, porra, é isso que cai toda hora. Aí você pode até falar que a FGV é difícil, mas é um difícil tão repetido que é muito previsível, cara. Vocês têm que acertar. As questões são muito parecidas. Olha 14. Joana é professora de uma escola. Quer importar dados. Qual a extensão possível? Sempre que falar em importar e exportar, ou é CSV, ou é planilhazinha, CSV, separados por vírgula. Letra A. Não botou o desenhozinho aqui então, né? Não botou o desenho, mas ele fala o quê? Importa. Sempre que usar essa palavra importar, exportar, a extensão padrão para ser o quê? CSV. Ela fala importar e exportar. Ó. Aí você seleciona isso aí, você marca isso. Vê lá. Ok? Quando eles quiserem usar como referência o formato PDF, geralmente quando você manda e-mail, você manda um PDF. Portável. Né? A característica de poder acessar em qualquer aplicativo, em qualquer sistema. Quando a gente fala que o PDF é portável, poder ser no tablet, no Linux. Essa é a característica do PDF. As letras significam isso, né? Portable, doc... File. E a 15? O que é esse recurso da 15 aí, gente? É mini gráfico? Não. Não é mini gráfico, nem tem essa alternativa aí. Esse recurso é formatação condicional. Letra B de bravo. Formatação condicional. Essa é o... dá pra botar gráfico, Aqui, ó. 8, 7, 6. Normalmente eu uso isso para nota vermelha, nota azul. Né? Ah, nota abaixo de 6 fica azul. Nota acima de 6 fica vermelho. Enfim, né? Tipo boletim. Esse com gráfico eu nunca vi, não. Mas aqui em formatação condicional, ó, você tem conjunto de ícones. Que Ó. maneiro. Aí, à medida que você digita o número, ele mostra o gráfico. 1, 9, o parâmetro vai ser o maior número. Não necessariamente, porque eu acho que... 20, Se botar 7... Ah, ele diminui 9. O parâmetro é o maior número. 0. Ele procura ali dentro ali qual é o... Legal? Eu usava isso mais com a pizza. Formatação condicional, letra B. O que é validação de dados? Validação de dados cai muito em prova. Validação de dados é para restringir a entrada de dados. Por exemplo, eu vou ter aqui... É uma lista, né? Como é que é o nome mesmo? Hã? E o do colega de trás? Douglas. Aí, olha só, presta atenção. Francisco e Douglas. Aí eu tenho aqui sexo. Sexo só pode ser o quê? Depende. Sexo.
não é gênero. Aí eu posso clicar aqui em dados, validação. Validação de dados. Aí eu venho aqui, lista. Aí eu coloco masculino, ponto e vírgula, feminino. Só vou masculino ou feminino. Não tem como escrever outro sexo. Então, a ideia da validação é você restringir a entrada de dados. Validação cai muito em prova. Sempre vai estar associada à restrição. Observem que aqui eu criei uma lista. Eu só posso escolher dentro desses dois. Entenderam? Isso é chamado de validação. Eu tinha que selecionar a coluna toda para que o Douglas também aparecesse. Bom, pois não. Vamos fazer o caminho da formatação condicional? Página inicial. A formatação condicional ela é muito comum, no meu caso, para boletim. Né? Imagina, nota abaixo de 6 fica vermelho. Página inicial, formatação condicional. Dizer, as células que contenham valores menores do que vão ficar com a cor aí um número 8, passou 4, 6, 5, entendeu? Formatação condicional. Tipo, boletim é um exemplo clássico. Mas não é só esse papo de boletim. Tem um recurso. Aqui eu tenho como explicar 10 primeiros por acima da média, abaixo da média. Tem de gráfico, ó. Tem vários tipos de. Isso aqui também já caiu em prova, esse tipo de gráfico. Legal? Bom, o que a gente vai fazer agora? A outra listinha. Alguém não pegou? Todo mundo já pegou a folhinha depois do intervalo? Então pode mandar ver. Vamos fazer ela. Tem? Tem? Oi. Esse vídeo aí, vendo meus arquivos, do nosso acompanhamento, determinado arquivo ou outro, eu não tinha mais para outro problema. Tem no OneDrive. Tem no OneDrive? Tá tudo lá. Tu entra naquele link que eu passei do OneDrive, se quiser eu te passo de novo. Tá. Aí tem as pastinhas todas organizadas. Tem todos os links das aulas com as correções. Eu olhei, mas na hora do olho. Tem tudo, tá tudo no OneDrive. Eu botei lá para não, justamente para facilitar. Normalmente eu imprimo, mas esse eu não tinha imprimido. Fica despreocupado, tá organizado por pastinha certinho, tipo, só de Word, só de Excel. Se tu não tiver o link, tu me pede que eu te passo. Eu mandei o material agora, tu viu? Agora. É. Agora mesmo, mandei agora. É o que já é 14? É. Assim é mesmo. É. Não, eu tô de dieta. Tô de dieta. Não, tô de boa. Tudo no carnaval, né? É o chocolate?
Vocês estão rindo? Eu provavelmente vou sair daqui e ainda vou correr 7 km. Todo dia. Todo dia. O joelhinho não aguenta não. Porra, tá, já tá tudo operado já, mano. Todo dia, puxa. Todo dia. Todo dia na lagoa? Todo dia. Não, todo dia na lagoa não. Mas corro todo dia. 3 vezes na semana tá ótimo. Pode, não. Todo dia. Na verdade, assim, ou corro ou ando de bicicleta, né? A malha a perna no mesmo dia também? Não. Na verdade, assim, perna só malho quando minha mulher vai junto. Se eu estiver sozinho, não malho com ela. Não malho perna. Você não malha a perna mesmo. E ainda tô com barriga ainda, mano. Não consegui acabar com essa porra ainda, não. Isso é só dieta mesmo. Anos de dieta. É sério mesmo. Assim, não consegui ainda acabar com a barriga, não. Mas, pô, já melhorei pra caramba fisicamente. Tipo, até o TAF, assim, os 2.400 em 12 e tal, brincando. Brincando. Pô, essa questão. Mas eu não fazia isso. Há um ano atrás eu não fazia. Ah, não. Sim, tem que ter pelo menos um mêsinho de treino. Não doido aí. Um mês. Não, mas tá fazendo 2 horas. Excel e Office. Pô, velho, um mês também o cara não faz não, mano. Não, se tu não tivesse... Um mês não faz mesmo. zerado mesmo, Não faz não. um mínimozinho de preparo. 12. Um mês não faz não. Um mês não faz não. Sedentário absurdo. Não faz. Sedentário não faz nada. Se tu tiver já fizer Não, aí, porra, mas assim, o cara que não corre, Faz nada. não faz Não, nada. sedentário não faz nada da vida. Nada. Tem que ter uns 3 meses aí pro sedentário conseguir. Só quem corre, treina, jiu-jitsu, sei lá, mas até faz no esforço. O cara que não faz nada, Não, mas ele não fala, não faz faz, nada. né? Não faz. No esforço, chegar lá na hora, eu vou fazer. Não, Não, Ele vai ter uma lesão. Ele vai ter lesão. vai vomitar. Não, ele vai lesionar mesmo, porque ele vai forçar antes, vai pra prova fodido. nossa, vai, irmão, vai trotando antes, correndo devaguinho. Pô, velho. Pouquinho em pouquinho, meu irmão. Agora, eu comecei a tentar fazer, minha esposa fazendo aquelas porra tipo crossfit, né? Meu irmão, tentei fazer. Que parada enjoada, mano. Eu tô tentando, mas assim, isso eu não consegui gostar ainda não. Tá enjoado. Foda que arrebenta muita coluna e joelho, né? Porra, meu irmão, aquelas paradas de pula no chão, levanta, pula. Puta, que porra do capeta isso. Porra. Caralho, mano. Homem corre e puxa ferro. Aí, enjoado. Tentando ir, até parada, né, tipo... Pô, eu acho que o crossfit é mania, mas depois daqui a uns anos é minha ponta, né? É foda. Pô, é muita. É mais que uma zona, né? Eu pego a ponta que a gente joga pra cima, que é jeito, meu irmão.